Oi pessoal, voltei. Tudo bem com vocês? Semana passada eu falei um pouquinho da educação infantil, principalmente como se portar na câmera. Nós estamos muito preocupados com a parte técnica e ok, porque é muito difícil, para mim é muito difícil. Porque não adianta você ter um bom celular só. Você tem que ter um computador funcionando, você tem que ter internet na sua casa, não adianta ter uma internet fraca, tem que ser uma internet legal, uma boa iluminação. Geral fala muito da minha iluminação. Eu sei que eu faço de tudo para ter uma iluminação melhor e é muito difícil ter uma iluminação melhor em casa, é quase impossível. O ideal é a luz do dia, mas deixa a tua porta aberta para ver se você não escuta o teu vizinho, o cachorro, obra o tempo inteiro. Então não se culpem. Vocês podem usar alguns aplicativos, o InShot, por exemplo, você consegue aumentar o brilho, que dá uma clareada na tela, então já dá uma ajudada. Mas hoje eu vou falar sobre uma questão de comportamento na câmera para o F1, que é um problema que eu tenho vivido. Como vocês sabem, eu faço vídeo para todos os tipos de turma, para geral, da educação infantil que a gente já falou, até o ensino médio. O ensino médio e o F2, ali do 8º ano em diante, óbvio que a gente tem que ter uma coisa mais, não sei se profissional é a palavra certa, mas mais certa, mais em cima, mais incisiva, sem brincadeira, com conteúdo mesmo, e que eles achem e que eles entendam que aquele conteúdo é necessário. Agora, o F1, desculpa, ele se divide para mim em duas partes, o primeiro e segundo ano, terceiro, quarto e quinto. Claro, o terceiro vai do seu sentimento pela turma, vai daquilo se você acha que é um terceiro maduro, se é um terceiro imaturo. Mas o que acontece? Às vezes eu dou o mesmo conteúdo de teatro pro primeiro, pro segundo, pro terceiro, quarto e quinto e eu não posso fazer o mesmo vídeo. Por que eu não posso fazer o mesmo vídeo? Porque o primeiro aninho e o segundo, eles acabaram de sair da educação infantil. Não dá para eu entrar com conteúdo e deixar aquela parte da brincadeira, da intimidade que a gente precisa ter com a câmera, achando que a câmera é os nossos alunos, a gente tem que ter essa intimidade. Não dá para perder abruptamente do pré para o primeiro ano e muito menos para o segundo, porque eles ainda são muito pequenininhos. Então a gente ainda tem que ter do primeiro ao segundo um jogo de cintura, colocar aquela brincadeira, aquela ludicidade, brincar mesmo, ficar ali, aquela coisa um pouco parecido com a educação infantil, mas nem tanto. Agora, do terceiro em diante, já entra uma coisa mais formal. Não dá pra gente brincar tanto. Eu acho que a forma como eu tô falando aqui com vocês agora é a forma que eu falo com o meu F1 a partir do terceiro ano. Você fala mais devagar, respirando. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre alguns aquecimentos que nós professores precisamos ter, porque a gente usa muito a voz e gravando em casa a gente usa mais porque a gente só fala. Não tem debate, né? A gente só tá falando. Então, é mais um vídeo que vai entrar daqui a pouco no canal, tá? Então, eu falo com vocês agora como se eu estivesse falando com o F1 a partir do terceiro ano. Mais calma, respirando e falando mais devagar. No vídeo, nós temos que falar devagar. Porque se a gente acelerar, não dá para entender nada. E a dicção sai fora. E a dicção também vou falar no aquecimento. Então o F1, a partir do terceiro ano, a gente tem que falar mais devagar e procurar não ter tanta intimidade e brincadeira. Uma ou outra cabe, mas não o tempo inteiro, como por exemplo com a educação infantil. Então procurem se posicionar, tá? Eu não gosto do vídeo sentado para humanas. Eu acho que o vídeo sentado, você sentada, seria legal mais para exatas, porque exatas, eu acredito que ela precisa de um foco na tela. A humanas precisa de um foco mais aqui. É o que eu acredito. Então, por exemplo, lembra que nós falamos dos programas a serem utilizados? Os programas de exata, por exemplo, você pode usar um OBS. Eu acho que tem que ser uns programas mais de imagem. Entende o que eu tô falando? Agora, humanas tem que ser a gente falando, a gente discutindo. Então, eu acho que quando você for dar português, história, fala, fica em pé. Você vai mostrar o slide, igual eu tô mostrando aqui, mas fala você olho no olho, olhando pra câmera mesmo, olhando pro flash, como se você estivesse falando exatamente com o seu aluno. Agora, os conteúdos mais exatos, matemática, talvez ciência, o ideal é a tela ser o foco. Então, às vezes, é legal aqueles programas, o OBS, por exemplo, que você tem a tela
mas você tem o seu rostinho lá. O zoom tem a tela, você tem seu rostinho menor. Então é legal trabalhar com essa diferença. Matérias humanas eu coloco mais a minha cara na frente, eu falo, eu dou minha opinião, eu gesticulo mais de uma forma séria. E as matérias de exatas, eu procuro focar no conteúdo, na imagem do conteúdo na tela ou no computador, ou como eu tô fazendo, eu tô ligando a minha TV no computador, que pra mim tá resolvendo bastante. Essas são as dicas que eu dou para Fundamental 1. Você, do primeiro ao segundo, você trazer uma coisa lúdica assim, brincar, nada de musiquinha, uma ou outra talvez, mas brincar com o conteúdo, falar muito devagar, bem fofinho, e do terceiro em diante já falar de uma forma um pouco mais formal, devagar também, articulando bem, procurando falar em pé. Para matérias humanas, rosto a rosto, olho no olho, e para matérias mais exatas, algo mais didático mesmo, ali na tela, mostrando o X, o Y, enfim, matéria de matemática e, enfim, exatas não é comigo. Essas são as dicas, são simples, mas elas funcionam. Quando você está na frente da câmera é muito complicado você manter o que você fazia na sala de aula, mas você precisa entender que o celular tá cheio de gente atrás, tá todo mundo ali te assistindo. Então você tem que falar como se você estivesse com a sala toda. É difícil? É, mas é um exercício e tenham certeza que a gente vai sair muito melhor daqui. A ideia do canal é ajudar as pessoas com que elas interpretem mais pela câmera. Não é se tá certo, se tá errado. É como se fosse um consolo, porque eu tô dos dois lados. Enquanto eu trabalho como artista, eu trabalho como professor e eu sei como é. Então, assim, são apenas ideias, principalmente para a galera da educação infantil, o F1, e também o F2, porque o F2, algumas pessoas têm me falado que está muito robotizado e tem que tomar cuidado para não estar robotizado. Assistir um vídeo, gente, de 10 minutos é chato pra caramba. Se você não lançar uma brincadeira, se você não falar uma piada que você fala na sala de aula, se você não brincar de parar o vídeo, por exemplo, sei lá, o cachorro latiu, brinca com isso. Sim, o cachorro tá latindo aqui, mas eu vou continuar a aula. Brinca com isso para que a aula não seja tão chata. Por quê? Já vai ser chato ver num vídeo, não ter esse contato humano. Mas se você não brincar um pouco, sem perder o foco, dependendo de cada série, como nós já conversamos, vai ficar chato. Seja humana no vídeo. Se errar, se cair alguma coisa, aproveita isso. Ih, meu lápis caiu, minha caneta caiu. Ih, o cachorro tá latindo. Ih, ó, a furadeira. Vou apertar pausa e volto depois. Isso é normal, nós somos humanos. E quanto mais a gente for humano no vídeo, mais os nossos alunos estarão próximos da gente. Espero ter ajudado. Semana que vem eu venho com mais um beijo enorme. Se inscrevam e curtam, né, gente? Vocês ficam mandando falando que gostou, mas não curte? Cadê os amigos? Beijo, gente.